O tema de hoje é Edificando uma Cidade, parte 2. Nós vimos no estudo anterior de que faz parte do projeto planetário a edificação de uma cidade e a construção de uma torre. Essa construção seria feita pelo sistema religioso. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos por algumas religiões. E essas religiões, por não se entenderem, causa essa confusão de linguagem, que os homens tentam construir a cidade e a torre, mas acabam não se entendendo entre si. E nessa parte número 1 nós vimos que essa edificação da cidade era feita com muita confusão, com muitas guerras e rumores de guerras, reino contra reino. O reino do norte com o reino do sul. O reino de Israel contra o reino de Judá. E nós sabemos muito bem quem são as duas casas de Israel. São irmãos. Deveriam ser, mas eles são inimigos. Porque um não considera o outro filho de Deus. E vamos ver essa confusão até o final dos tempos. E esses tempos não se dará num curto espaço de tempo, porque Deus é Deus de Olã a de Olã. E a Terra não tem 7.000 anos. E as coisas não vão se resolver em apenas 7.000 anos. E aproveitando essa citação, eu vou mudar neste estudo um conceito que eu passei em estudos anteriores. Não vejo problema quanto a isso, porque eu estou em busca da verdade. E para chegar à verdade faz parte do processo. A gente corrigir as rotas, acertar os rumos. Então eu posso mudar quantas vezes forem necessárias. Então, em estudos anteriores, eu afirmei que os ímpios, no final dos tempos, seriam mandados para outros mundos habitados. Pode ser que seja verdade. Mas eu encontrei um texto bíblico, que aliás não são apenas um texto, mas algumas passagens, que mostram que os ímpios, eles ficam na terra. E eu penso que ele é mais coerente com o caráter do Eterno e principalmente com a sua sabedoria. Porque, como eu já afirmei em estudos anteriores, Deus é sábio, perfeitamente sábio, para resgatar qualquer um de seus filhos. E principalmente, Deus é amor. A sua misericórdia dura para sempre. Então, um pai que ama jamais desiste dos seus filhos. Então essa é a conclusão que eu cheguei ao formular este estudo. Sabemos que tem o povo de Israel e tem o povo estrangeiro, uma didática existente na Escritura, e que tem os ramos que foram enxertados na oliveira natural, assim como ramos que são cortados da oliveira natural, e que Deus é poderoso, e eu completaria, e sábio, para reenxertá-los novamente. Então esse é o conceito que eu queria passar de correção antes de iniciar. O texto base que eu quero destacar neste estudo, como já destaquei nos outros, é de Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O segundo texto é: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, do Salmo 78, verso 2. Por que eu quero destacar? É porque a lei de Deus, a Torá, ela é espiritual. E se Paulo disse isso, então nós precisamos pegar a Torá, que foi ensinada no tempo de Moisés,
e aplicá-las de forma espiritual, e não apenas de forma literal, válida para um povo de existência física. Então, se a Torá é espiritual, ela é direcionada para seres espirituais que habitam no planeta Terra. E esses seres espirituais se revestem em corpos de carne e sangue. Então, é claro que eu ainda posso cometer erros. É claro que ajustes precisam ser feitos. Mas o que eu não tenho visto é a teologia tradicional aplicar este verso bíblico, de que a lei é espiritual e que tem enigmas e parábolas desde os tempos antigos. O Eterno fala para o profeta Isaías que ele tinha anunciado estas coisas desde o princípio. Então nós precisamos ser bons ouvintes. E além de bons ouvintes, precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo do Eterno, para que ele nos ensine e para que ele nos mostre esses ensinos espirituais. Uma coisa que eu aprendi neste estudo é que o que atrapalha o nosso entendimento das Escrituras é não discernir os tempos e as épocas. E assim também nós não entendermos quem de fato nós somos. Observe, a confusão do jubileu e com o milênio é a mesma coisa que fazem com o dia da morte de Jesus com o sábado semanal. Confundem os dois Shabats, os dois descansos. O sábado de Páscoa nada tem a ver com o sábado semanal. Da mesma maneira, o descanso do milênio nada tem a ver com o descanso do ano do jubileu. Tudo que será exposto aqui pode conter erros, como eu disse, ou que ajustes sejam necessários, mas estou meditando e procurando um entendimento da verdade. Outros irmãos em outros lugares também estão fazendo o mesmo. Não se acomode, medite você também, se quiser entender os propósitos divinos e as consequências que não são impostas aqui neste mundo. Aqueles que quiserem ainda ficar com o sistema de teologia tradicional, que fiquem, mas eu prefiro avançar. Ora, Jesus morreu na metade da semana, uma quarta-feira à tarde, para se cumprir 3 dias e 3 noites no seio da terra, e ressuscitar no domingo pela manhã. Então é inconcebível que ele seja morto numa sexta-feira da paixão, conforme apregoado pela teologia tradicional. Não dá 3 dias e 3 noites, de sexta à tarde até domingo pela manhã. Vamos começar com o Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filho dos homens. Voltem, filho dos homens. É a palavra chuv em hebraico. A mesma que está lá no Salmo 23, verso 3, aonde o tradutor colocou, restaura a minha alma. Ao pé da letra é, volta, Senhor, a minha alma. Traz de volta, Senhor, a minha alma. Verso 4 do Salmo 90. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Antes eu passava batido por esse texto. Um dia como 1000 anos e está resolvido. Mas não. Por que Deus colocou aqui? 1000 anos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Porque Deus quer nos ensinar a contar os dias do Eterno, os olãs do Eterno. Então observe, se passou um dia ontem com 1000 anos, então o dia de hoje também tem 1000 anos. Percebem? Vou pular alguns versos. Verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado.
porque tudo isso passa rapidamente e nós voamos. E no verso 12, o que temos aqui? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Será que Moisés, quando escreveu o Salmo 90, ele queria que a gente aprendesse a contar os nossos dias na carne? Sim, mas não apenas isso. Moisés queria que a gente aprendesse a contar os nossos dias como espírito, na terra, porque a nossa essência é espiritual. Nós somos deuses, nós somos Elohim, filhos de Elohim. Então, como foi dito no início deste estudo, precisamos aprender quem nós somos e aprender a discernir os tempos e as épocas. Senão, não vamos entender os propósitos do Eterno. Então eu venho trazer uma forma de a gente entender os olãs do Eterno. Em estudos anteriores eu disse que um olã é uma semana da criação. É verdade, mas não é apenas uma semana. Os tempos de Deus também são vários. Então será que nós sabemos contar os tempos de Deus? Um olã pode ser, conforme nós vimos no Salmo 90, um dia da criação, como a vigília da noite, como o dia de ontem. Então um olã pode ser um dia da criação. Um olã pode ser 7 dias da criação. Um olã pode ser o tempo da existência das almas criadas pelo Eterno. A sua vida, a minha vida. Desde quando eu fui gerado pelo Eterno. Desde quando você foi gerado pelo Eterno. E um olã, nós sabemos que, por definição, é um longo período de tempo indeterminado. Então, se tudo isso é um olã, nós percebemos que, dependendo do referencial para onde estamos analisando e olhando, o olã pode ter um certo número de anos comparados à nossa vida aqui na Terra. Eclesiastes 1, verso 9 diz: o que foi é o que há de ser, e o que se fez e se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Não há nada novo aqui na Terra, nada. Nem mesmo o inferno, nem mesmo o céu. A teologia tradicional diz que o inferno será inaugurado, mas o inferno já existe. É o abismo, que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 2. Havia trevas sobre a face do abismo. Os moradores da terra habitavam no inferno, em escuridão, em trevas, lembrando que céu e inferno não é um local circunscrito, mas é um estado de consciência, é um estado da alma, é um estado íntimo do nosso ser, de paz ou de tormentos, de alegria ou de tristeza, de vida ou de morte espiritual. Então não há nada novo debaixo do sol. Quem que é o sol? Jesus, Yeshua. Por quê? Porque ele é o responsável pelas almas deste planeta. Ele é o Messias, ele é ungido, ele é governador do orbe terrestre. E o slide a seguir mostra aí o verso 10 de Eclesiastes 1. Observe em vermelho a palavra Olamim, plural da palavra Olã. Lembra do Salmo 90, verso 2? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Olã ad Olã. E o que diz aqui no verso 10? Já foi nos Olamins que foram antes de nós. O que é Olamim? Plural da palavra Olã. Então não são 2 Olãs, não são 3 Olãs. Podem ser vários Olãs, podem ser infinitos Olãs. Depende do referencial. Portanto, Olã não é uma medida de tempo exata. É um longo período de tempo indeterminado. Se eu estiver falando das criações do Eterno, contém uma grande quantidade de milênios. Mas se eu estiver falando dos Olãs da Terra, especificamente,
tem cerca de 7.000 anos cada Olam semanal. Observe, eu estou falando no tempo de Deus e não no tempo dos homens. Então tudo depende do referencial. Olam é a unidade de tempo que Deus utiliza em sua obra. Lembre-se de que a Bíblia fala especificamente da terra. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, em primeiro lugar, se fala e se ensina as verdades espirituais relativas a este mundo, para nós que ainda somos crianças espirituais. Tudo isso para facilitar o nosso entendimento. Mas quando começamos a sair da infância espiritual e entramos gradativamente na fase adulta, vamos compreendendo e tomando consciência dos ciclos maiores de Olam do Eterno. Pode ser que existam mais tipos de Olam do que o que conseguimos enxergar até agora. Mas o que conseguimos enxergar agora são 2 Olams específicos. O Olam da criação do Eterno, cada criação do Eterno é um Olam, e os Olams de cada mundo habitado, no caso específico da Terra. Por causa destas coisas é que a grande maioria dos filhos de Deus neste mundo ainda não tem consciência, nem ao menos de existências fora da Terra. Ficam presos ao entendimento de que o Deus delas só fez a Terra de mundo habitado. E a eternidade só existe a partir da criação deste universo que nós moramos. E sabe-se lá o que Deus fazia antes da Terra existir. A teologia tradicional nem se preocupa com isso. E também o que Deus fará após tudo estiver terminado por aqui. Então a teologia tradicional ela fica presa num Olam de entendimento. Já vimos em estudos anteriores que o Olam de uma semana na Terra tem cerca de 7.000 anos, uma semana profética. Porém a Terra contém várias semanas proféticas de 7.000 anos. Por isso é que o plantio e colheita são de 7 ciclos de plantios e colheitas, e ao final das 7 semanas, de 7 Olams semanais, chega-se ao jubileu da terra, o ano profético 50. Mas note, existe o jubileu da terra e o da pessoa. O da pessoa chega-se antes da terra. Assim como a vinda de Jesus primeiro vem para quem crê e depois para toda a terra. Temos, portanto, que entender e separar estes tempos para não confundir uma coisa com outra. O que eu quero dizer com isso? É que existe um tempo fora de nós e um tempo para o planeta também. Quando uma pessoa crê, ela tem a vida eterna. Mas quando uma pessoa crê, o planeta todo ainda não crê, pois existem moradores que ainda não creem. Cada um tem o seu tempo determinado para crer. Então é por isso que dentro do homem as coisas acontecem primeiro. Jesus disse: o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus queria ensinar este conceito. E quando os moradores da terra fossem transformados pelo Evangelho, toda a terra seria o reino de Deus. Vou dar um exemplo. Vai começar um novo Olam da criação. O nosso Olam da terra tem até o presente momento cerca de 12,5 bilhões de anos. E a Terra, cerca de 4,5 bilhões de anos, segundo a nossa ciência terrena. Mas lembre-se, ainda não se terminou as coisas por aqui. E nem sabemos quando elas terminarão. Isso compete exclusivamente a Deus e aos anjos que estão mais perto dele. Só eles têm consciência destas coisas. Então, quando Deus vai criar um novo universo, um novo Olam da criação, ele estipula
quantos mundos habitados terão essa obra, e vai designar um anjo, um filho unigênito, um Messias para cada planeta habitado. Foi assim que aconteceu um dia com a Terra e com o nosso Jesus. E nos outros mundos, como este Messias se chama? Possivelmente ele se chama Jesus, ou bem próximo disso, que mantém a mesma ideia, o mesmo conceito de ensinamento, que é o nome do Eterno, mais a palavra salvação. Yeshua, Yah, salva. Este é o significado para Yehoshua, ou Yeshua. O Eterno é o nosso único Salvador, conforme nos ensina a palavra de Deus em Isaías 43, verso 11. E foi Ele que amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho unigênito, o seu Messias, o seu escolhido, para que todo o que nele crê teria ou tivesse a vida eterna. Então nós temos que separar o eterno de Jesus, de Yeshua. Toda a nossa gratidão e respeito a Jesus pela belíssima obra que ele fez e continua fazendo sobre a terra. Mas ele é o nosso irmão mais velho. E Deus é o nosso Pai. 1 Coríntios 8, 6. Há um só Deus, o Pai. Portanto, quando este olã da criação deste universo terminar, o Eterno poderá escolher alguns de nós que chegarmos à estatura do varão perfeito para sermos Messias, os Cristos das próximas criações do Eterno, quando os olãs vindouros vierem. Os olãs da criação envolvem a criação do universo, os mundos habitados, por exemplo, a Terra, e dos anjos que habitarão neste mundo. E os olãs da Terra é dentro de um calendário do mundo habitado, e que pode ser bem diferente entre os mundos, pois o ciclo de dia e noite, a translação do planeta em torno da sua estrela, que define as estações, como a primavera, verão, outono e inverno, podem ser diferentes. Na Terra é feito em 365 dias e 6 horas, e cada dia tem 24 horas. Por isso o termo olã nunca é uma medida exata de tempo. É um longo período de tempo indeterminado, mas é uma unidade de medida para nós entendermos os princípios da obra de Deus. Cada olã da terra equivale a um período espiritual de um plantio e de uma colheita. Preste atenção. Cada olã da terra equivale a um período espiritual de plantio e colheita. Um dia de Deus, vamos dizer assim, na terra, como a palavra nos ensina, contém cerca de 1000 anos, conforme o Salmo 90 nos diz. Agora vamos ver como Deus é muito maior do que as teologias humanas ensinam. Colossenses capítulo 1, verso 15 diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui está falando do Filho unigênito, que é uma figura do próprio Eterno. E essa figura, como eu disse, Deus, o Eterno, designa um anjo para ser o seu representante perante os homens na terra. Verso 16: Pois nele, nesse Filho unigênito, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Tudo está dentro do Eterno. Toda a sua criação. Do mundo físico e do mundo espiritual. Então, quanto maior a obra do Eterno, maior será o nosso Deus. Então, nosso Deus não é Deus de uma obra só. Imagine se fizermos o que a teologia tradicional faz. Que Deus só criou a terra de mundo habitado. Qual é o tamanho do nosso Deus?
Eu prefiro crer num Deus maior, mais poderoso, mais sábio, que sempre trabalha, como disse Jesus. Agora entenda que na nossa Bíblia, lá em Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você pegar literalmente no hebraico, temos a palavra Bereshit. Bereshit não é uma palavra, mas uma junção de duas palavras. A palavra be mais reshit. Be é uma preposição que significa em. E reshit significa princípio. Os tradutores, por não entenderem os olãs do Eterno, colocaram nas versões, em várias línguas, a expressão no princípio. Único princípio de Deus. Mas Bereshit, ao pé da letra, seria em princípio. Mas note, no hebraico nós temos também o artigo definido ha, que define o substantivo. Por exemplo, se nós dissermos Yeshua ha Mashiach, a tradução seria Jesus, o Messias. Não é um Messias qualquer, é o Messias. Mas se dissermos Yeshua Mashiach, dizemos que Jesus é um Messias. Um Messias qualquer, como existem vários Messias por aí. Então o artigo definido ha especifica, define o substantivo. Portanto, a palavra Bereshit seria melhor traduzida ao pé da letra como em um princípio, ou seja, em um novo olã da criação. Por que o nosso planeta recebeu o nome de Terra? Porque foi esta simbologia que Deus quis colocar a este mundo habitado, como se fosse um campo agrícola, espiritual, onde se planta sementes, os filhos de Deus, e posteriormente se colhe. Possivelmente Deus tenha se utilizado desta mesma forma de linguagem, dessa mesma didática, ao se revelar nos demais mundos da criação. Pois a didática de Deus deve ser a mesma, pois tudo o que ele faz é perfeito e não necessita de mudança. Assim como Deus faz plantio e colheita aqui na terra, ele o faz nos diversos mundos habitados. É como se Deus fosse um fazendeiro, dono de inúmeras fazendas, onde cada fazenda é um planeta habitado. Jesus disse que o nosso Pai é o agricultor, conforme está lá em João capítulo 15. E também Jesus disse que o campo é o mundo, onde é plantado as sementes. O Eterno plantou o trigo e o inimigo plantou o joio. Vou colocar um pequeno áudio de 3 a 4 minutos de uma fala minha que eu mandei para um irmão. E em seguida retornamos para a continuação do estudo. O áudio é o seguinte. Então vamos imaginar o seguinte. Este olã da criação. Então vamos supor que este universo aí tenha 100 milhões de planetas habitados. Tô chutando baixo, hein? Chutando baixo. Porque cada galáxia tem 200 bilhões de estrelas. E cada estrela dessa tem outros bilhões de planetas. Também não vou chegar ao ponto de dizer que todos os planetas são habitados. Evidente que não. Assim como aqui. Marte não é habitado, Saturno não é, Júpiter não é, Mercúrio não é, entendeu? Mas, lembre-se, cada galáxia tem 200 bilhões de estrelas, aproximadamente. Tem galáxia que tem menos, tem galáxia que tem 3, 5 vezes mais. Entende? Agora, quantas galáxias tem nesse universo? O homem não sabe. Tem mais de bilhões de galáxias. Você consegue pôr na calculadora? Vamos pôr aí 100 bilhões de galáxias. Vezes 200 bilhões de média de estrelas. Quanto dá? A calculadora estoura. Entendeu? Não vou dizer que tudo isso é habitado. É evidente que não. Deus colocaria cada planeta habitado longe um do outro o suficiente para um mundo não interferir no outro. Beleza?
Então pense no seguinte, cada mundo habitado, Deus coloca um projeto. Qual é? O mesmo projeto. Projeto de Éden, de construir uma cidade, de construir o reino de Deus naquele mundo. E aí coloca crianças para morar lá. E crianças, conforme vão crescendo, elas vão virando sagazes, vão andando nus sobre este mundo habitado, sobre esta terra, e não se envergonham. Mas lembre-se, neste mundo, Deus coloca à disposição delas duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então Deus tem um projeto. Na plenitude dos tempos, Deus enviou um anjo chamado Moisés para trazer o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Entende? E no tempo determinado, Deus enviou um outro anjo, sendo que este anjo é o maior de todos os anjos aqui da terra. Ele é o responsável por todo o planeta, por todas as almas que habitam aqui. Yeshua, Jesus. E veio trazer o quê? A árvore da vida. Agora, quem sempre meditou, as duas árvores não estavam disponíveis? Estava. Entendeu? Mas Deus, quando quer despertar a humanidade, Deus dá um empurrão. Olha, está aqui a árvore, vamos ver se vocês comem dela logo do fruto, para que vocês vejam que vocês são pecadores. Né? E muitos comem e fazem como na parábola de Adão e Eva. Começa a se cobrir com folhas de figueira. Aí Deus fala assim, não é assim que se faz. É com pele de animais que se cobre. Entendeu? Tudo é um processo de aprendizado, de crescimento, até a estatura do varão perfeito, Yeshua. Entendeu? Voltando ao estudo, vamos falar agora dos olãs da criação. Então segue na tela aí como a teologia tradicional enxerga a criação do eterno. Temos em vermelho aí as eternidades passadas, à esquerda da Terra. A Terra é o ponto zero. À direita são as eternidades futuras. Então, tanto a eternidade passada quanto a futura, para a teologia tradicional, é uma incógnita. Eles não sabem o que vai acontecer, o que aconteceu ou o que vai acontecer. Para a teologia tradicional, Deus só criou a Terra. Veja como torna Deus em um ser preguiçoso, um ser que não trabalha. Quando nós desconsideramos que o Eterno trabalha sempre. O texto de João 5,17 diz que meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Muitos dizem que esse trabalho aqui se diz respeito ao trabalho que é feito na terra. Sim, Deus também trabalha na terra. Mas Deus não trabalha somente na terra. Porque senão, antes da terra, Deus não faria nada. Então observe como a teologia tradicional reduz o eterno. Limita o eterno. Coloca Deus dentro de uma caixinha. Isaías 40, 28 diz aí que Deus não se cansa nem se fadiga. Deus não precisa descansar. O próprio descanso da terra é uma simbologia. E Deus é Deus de Olã a Adiolã. Então, se Deus é Deus de eternidade a eternidade, Deus só pode ser Deus se Ele trabalhar sempre, se Ele reinar sempre. Antes da terra existir, Deus reinava sobre quem? Sozinho? Eu me amo, eu me basto. É isso que Deus falava?
ou Deus tinha filho? Ou Deus tinha servos à sua disposição para amá-los, para orientá-los e para que esses filhos crescessem e servissem a Ele? Eu entendo que é mais coerente. Engrandece mais o nosso Criador. O segundo slide que eu queria colocar na tela, eu montei para este estudo. Temos aí o mesmo ponto zero na Terra, e nós temos aí -1, -2, -3 e -4 em vermelho, que são os olãs passados da criação. Ciclos criativos do Eterno. E assim temos no futuro, após a Terra, após este universo, +1, +2, +3, +4. Só que o -4 e o +4 são infinitos olãs, um para o passado, em vermelho, e outro para o futuro, em azul. Creio ser coerente com o nosso Deus. Observe aí como Deus trabalha sempre. Vários olãs da criação. Então, para esses olãs da criação, existem duas possibilidades. Por ora, não descarto nenhuma. Ou Deus cria um universo físico novo para cada criação de novos filhos de Deus, ou este universo físico que nós conhecemos serve de morada para os novos filhos de Deus. Essas duas teses são possíveis. Uns acham a primeira tese mais coerente e outros a segunda. Então um dia nós saberemos qual delas é a verdade. O que nós não podemos é limitar o Eterno para somente uma criação de filhos de Deus. E depois, na eternidade, sabe-se lá o que Deus e os filhos dele farão. Vamos ficar tocando harpa eternamente? E Deus vai ficar ouvindo nós tocando harpa o resto da eternidade? Então observe aí na tela o que são multiversos. É como se o corpo do Eterno fosse composto por várias células de universo. Cada bolha dessa é um universo infinito. O nosso universo não é praticamente ou é infinito? Imagine ter dentro do Eterno, conforme a gente leu lá em Colossenses 1, de 15 a 17, vários universos dentro dele. E a segunda opção, como eu disse, um único universo onde são colocados todos os filhos de Deus. Deus cria filhos novos, gera filhos novos, mas ele os coloca dentro deste universo, que já existe. E aí nós temos pela figura como começou o que nós entendemos por este universo. Através de um Big Bang, é chamado de expansão, aonde as galáxias estão se distanciando umas das outras, das infinitas galáxias contidas no nosso universo. Então, se essa teoria for a verdadeira sobre as criações do Eterno, este universo ele poderá ainda ter duas possibilidades, conforme nós vemos na figura a seguir. Ou este universo continua se expandindo indefinidamente, ou ele chega num determinado ponto em que ele se comprime novamente. É chamado de Big Crunch. A própria ciência dos homens coloca essas duas possibilidades. O Big Crunch, em que o universo começa de um ponto, se expande e depois se retrai para esse único ponto, para depois se expandir novamente. Ou que este universo continue em crescimento, em expansão indefinidamente. A teoria do Big Crunch é como se Deus respirasse. Para cada expiração e inspiração do Eterno, fosse um olã criativo. E no caso dos multiversos também, para cada inspiração e expiração do Eterno, um novo universo é criado. Vamos agora para os olãs da Terra.
Relembrando, existem dois tempos distintos e que a lei vale para os dois casos, para o homem e para o planeta. Por isso há brigas teológicas sobre esses assuntos. Cada um vê sobre uma ótica e não abrangem o conjunto. Falta para eles enxergarem com uma visão mais profunda e, principalmente, entendermos quem nós somos. É fundamental. Enquanto o homem pensar que ele é pó e não que ele é filho de Deus e vive várias experiências na carne, ou seja, no mundo físico, ele ficará sem entender em plenitude as maravilhas do eterno. Portanto, nós temos dois cumprimentos. Um deles é o que ocorre dentro do homem e o outro é o que ocorre com o planeta. O cumprimento se dá em tempos diferentes, mas tendo como base o mesmo princípio. Dentro do homem, os tempos se cumprem mais rapidamente para os que creem. O descanso e o jubileu chegam primeiro para eles do que para a terra e aos demais moradores. Assim, da mesma maneira, acontece a volta de Jesus, primeiro para os que creem e depois para todo o planeta Terra. O grande problema de quem pensa que é pó, que é carne, que é homem de carne e sangue, como a maioria da teologia tradicional entende, é de que Deus, para a Terra, tem que agir em poucos anos, pois assim também é o tempo que vive o homem. Por isso, creem que Jesus, na sua segunda vinda, vem em 7.000 anos e resolve tudo de uma só vez. Para o homem carnal, ele precisa crer desta forma, pois afinal de contas, para ele, fica-se dormindo na sepultura ou fica-se num local determinado seio de Abraão, após a morte, aguardando a ressurreição do corpo na volta de Jesus. Ambos estão presos e sem interação com o mundo físico. Uns estão presos na sepultura e outros estão presos no seio de Abraão, aguardando a ressurreição. E se Deus resolvesse a questão de eternidade em eternidade, como o Salmo 90 diz, teriam que esperar muito tempo para voltarem a ter as suas vidas de volta ao normal. Ah, mas como fica o milênio? Como fica a descida à Nova Jerusalém? Como fica o arrebatamento? Todas essas coisas vão ser explicadas na terceira parte deste estudo. É preciso primeiro passar a teoria. As comprovações, as passagens bíblicas serão apresentadas na terceira parte. Então não perca a continuação deste estudo. Temos na tela aí o gráfico que eu montei sobre os olãs da terra. Então o que diz Levítico 25:3? 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Então por isso que eu coloquei em azul aí, do dia 1 até o dia 6, plantio e colheita. Mas observe que no dia 6, aí no dia 6 que há um sinal à esquerda, onde eu coloquei 3 vezes. Porque este é o resultado da colheita do ano sexto da terra. E lembre-se, a lei é espiritual. Então nós precisamos explicá-la de forma espiritual. Levítico 25:4, porém no 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então é o campo que está aí em vermelho, o D7. Então nós temos 7 ciclos de 7 semanas, chegando no ano 50, que está em verde aí, o ano do jubileu. E o texto de Êxodo 23, que me fez mudar alguns conceitos, diz: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás. Olha o que me chamou a atenção. Para quê? Para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo.
Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Como explicar isso espiritualmente? Em uma colheita e um plantio só. Quem são esses pobres? Quem são esses animais que comem do resto dos pobres? Temos que explicar. E temos que espiritualizar. Porque a lei é espiritual. Repito, os que quiserem ficar com a teologia tradicional, que fiquem. Nós precisamos crescer e meditar nesses pontos. Então observe, quem são esses pobres? Não são os salvos. Ou os pobres são os salvos? Para que eu vou ter descanso? Para os pobres comer? Então todo esse processo até chegar ao jubileu só é possível se nós entendermos as encarnações sucessivas da alma no mundo físico, aonde ela passa por todas essas semanas de plantio e colheita da terra. E quando se chega no ano 50 é proclamado a libertação de todo o planeta. Lembre-se, a teologia tradicional quer resolver vapt-vupt, de uma só vez. Mas Deus é Deus de Olã a de Olã. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. O dia de ontem como a vigília da noite. O dia de ontem como a semana de Olã que se passou. Qual é o nosso referencial? É um dia ou é uma semana? Estamos olhando para dentro do homem ou estamos olhando para a terra? Ou estamos olhando para a criação de Deus? O universo. Os universos. Então eu vou apresentar um outro áudio curto, onde eu vou explicar rapidamente como funcionaria esse ciclo. E na parte 3 deste estudo, entrarei em detalhes sobre cada um deles. Então, os que se interessarem, os que não rejeitarem, estará disponível em breve aqui neste canal. Nós temos que entender que tem dois tipos de pobre: o pobre rebelde e o pobre necessitado. Necessitado não é de dinheiro, é necessitado de salvação. Lembra aqueles que procuravam Jesus? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Geralmente era o leproso, o paralítico, o doente, ou mesmo a mulher lá, Ciro-fenícia, que comia das migalhas que caíam da mesa dos donos. Esses são os necessitados, os doentes que Jesus veio curar, os pobres da terra. Quem já é salvo não é mais pobre, entende? A diferença entre pobre e salvo. Agora, tem o pobre rebelde, né? Você que se considera rico, lembra lá em Apocalipse? Mas vós é pobre, cego e nu. Então tem o pobre rebelde. Esses ficam debaixo de castigo, golpe sobre golpe, de Olã a de Olã, de eternidade a eternidade, fica no fogo do inferno, de eternidade a eternidade. Por isso que a teologia tradicional confunde a prisão como eterna. Mas Jesus disse o que lá em Mateus 5? De lá não sairás enquanto não pagar o último centavo. Então, quando esse rebelde, esse pobre, paga o último centavo, ele é tirado da prisão. Portanto, do dia 1 até o dia 6 é feito um plantio e uma colheita. Ora, se há colheita, há julgamento. Então nós temos tarde e manhã. A tarde são as trevas e de manhã é a luz. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ao vir a tarde, a erva murcha e logo morre, por causa do juízo. E ao final do 6º dia, é feito uma colheita 3 vezes maior, tanto de trigo quanto de joio. E esses pobres que se alimentam no sábado, no descanso da terra, aonde não há plantio e nem colheita, ou seja, não há julgamento, é como se fosse uma trégua que o Eterno dá aos moradores da terra, para que o sacerdote possa visitar os doentes, para ver qual deles se arrependeram, qual deles pagaram o último centavo, qual deles se arrependeu do pecado da lepra espiritual.
Aqueles que não se arrependeram ficam mais 7 dias fora do arraial. Ficam mais uma semana fora da comunhão com o Eterno. E aqueles que são curados da lepra, no 7º dia, é feita a ressurreição deles. Eles voltam para o reino. Ah, mas quer dizer que essa ressurreição é só no sábado? Não. É a forma espiritual para se entender. Porque o reino de Deus, ele é online. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim, a ressurreição é no ato. Se a pessoa morresse, neste instante, ela veria o corpo dela espiritual luminoso. Da mesma maneira, se fosse um ímpio que rejeitasse a mensagem, a ressurreição para a morte também é online. Como disse Jesus, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então fica nesse ciclo até que cada um pague a sua dívida com o Eterno dos pecados cometidos. Aquele que se arrependeu entra no jubileu. Ele tem a sua dívida perdoada. Porém, aquele que não creu, ele fica preso no ciclo das 7 semanas, até chegar o jubileu. Até chegar o jubileu, todo o planeta Terra será purificado de todos os seus moradores. Então, a cada plantio e colheita, o planeta vai amadurecendo. Os seus moradores vão sendo salvos. A cada semana, Deus escolhe um grupo de almas que vão despertar naquela semana. De Olã a de Olã. Porque o nosso Deus é de eternidade a eternidade. Então, detalhes maiores vão ser dados na continuação deste estudo. Por ora, é simplesmente para que os irmãos possam tomar conhecimento da base em que eu estou me referindo. Bom, dando sequência, o próximo slide, o pecado da lepra. Já expliquei isso em estudos anteriores, mas eu não tinha feito o gráfico para facilitar o entendimento. Então observe aí na tela, em que há a pergunta: a pessoa está leprosa? A pessoa é pecadora? Se for não, ela volta para o arraial. Se ela for pecadora, sim, ela fica fora do arraial por 7 dias, por um olã semanal. Aí tem-se a pergunta: chegamos no 7º dia? Se não chegamos, volta para o ciclo esperando o sábado, porque o sacerdote ele só vai visitar os doentes no sábado, para ver quem foi curado. E a lei da lepra também é uma lei espiritual. Chegou no 7º dia? Sim. Então o sacerdote vai visitar os leprosos e verifica a condição do leproso. Aí o sacerdote olha para o leproso e diz: está leproso? Sim. O que o sacerdote faz? Fala para o doente ficar mais 7 dias, mais um olã semanal. A pessoa foi curada? Sim. Então ela volta para o arraial. Ela volta para o reino de Deus. Então aí no quadro estão os textos da onde eu me embasei para criar o gráfico. Para maiores informações, assistam o vídeo que estará na descrição sobre a lepra. Então só é possível passar por todo esse processo de olãs se considerarmos que a nossa essência é pré-existente e passa por várias experiências na carne neste mundo. Os crentes da teologia tradicional costumam dizer que a reencarnação diminui a obra de Cristo. Mas com a reencarnação, Jesus salva muito mais do que através da vida única. Pois o cristianismo criou um Messias com prazo de validade, igual a um produto de supermercado. Só vale nesta vida, só vale nesta eternidade, só vale neste
Olã. Mas sabemos que a reencarnação por si mesma não traz a salvação da alma. Não é reencarnando que nós teremos a vida eterna. Grande erro dos espíritas. Mas colocando-nos de volta no mundo físico para que nós continuemos o nosso crescimento espiritual e que possamos, principalmente, nos arrepender dos pecados cometidos neste tempo ou nos tempos anteriores. Sempre, é claro, através do sangue do sacrifício do Messias, que é Cristo, que é Yeshua. Então observe que do dia 1 ao dia 6 da criação houveram a expressão na Bíblia chamado de tarde e manhã. Mas o sétimo dia não teve tarde e manhã. Por que será? Será que não houve literalmente uma tarde e uma manhã? É claro que sim, é evidente que sim, mas quer nos ensinar conceitos espirituais através desta expressão. Então, o dia 1, Gênesis 1:5, tarde e manhã. Dia 2, Gênesis 1:8. Dia 3, Gênesis 1:13. Dia 4, Gênesis 1:19. Dia 5, Gênesis 1:23. E dia 6, Gênesis 1:31. Houve tarde e manhã. Cada tarde e manhã da criação no capítulo 1, portanto, do livro de Gênesis, equivale a 1000 anos. A um olã, quando se olha para a terra. Cada tarde e manhã é no tempo de Deus. Então, quando está escrito lá, houve tarde e manhã do dia 1º, é no tempo de Deus, não é do tempo dos homens. Deus fez a terra em 7 dias, mas no tempo dele, não do tempo dos homens. E um conceito importante que vamos mostrar na segunda parte desse estudo é que tarde significa trevas e manhã luz. Porque Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. E elas se renovam a cada manhã. Para cada dia do eterno, a semeadura e colheita, exceto no 7º dia. De manhã vêm as misericórdias e à tarde vem o juízo. Porque é feita uma sementeira e uma colheita. Observe os anos da criação. 6 anos semearás. Para cada ano, um plantio e uma colheita. Para cada ano, 7 festas, de Páscoa a tabernáculo, incluindo o sábado. E que haveria um ano especial, também chamado de sábado. Então, cada manhã é uma nova oportunidade. Então, cada manhã do eterno é uma nova oportunidade de recomeço. Assim como, simbolicamente, podemos fazer isso a cada novo dia da nossa existência atual terrestre. E é isso que nós vamos ver na parte número 3, iniciando pelo Salmo 90, onde nós vimos brevemente no início deste estudo, mas com outros olhos. Não perca a terceira parte deste estudo. Um abraço a todos e shalom, shalom.